Essa mulher de aparência ingênua supera até mesmo os mais famosos dos assassinos em série quando falamos de crueldade. E eu posso dizer com tranquilidade que nem mesmo o fogo mais quente do inferno seria capaz de aquecer o coração da mulher dessa foto, Mary Ann Cotton. Enquanto muitos serial killers agiam de forma oportunista ao encontro de vítimas desconhecidas, para Mary, seus próprios familiares já bastavam como vítimas para que ela chegasse onde queria. Nascida em 1832 na cidade de Low Mersley, na Inglaterra, Mary ficou conhecida como uma das piores mães do mundo. As informações do seu passado antes dos crimes é basicamente que ela cresceu em uma família pobre e foi colocada para trabalhar como empregada doméstica ainda na infância. E também frequentou a escola somente por um curto período de tempo. Mary era conhecida por ser uma pessoa muito ambiciosa e controladora. Ela frequentemente se metia em encrencas financeiras devido à sua necessidade de manter a aparência de ter muito dinheiro. Também era descrita como sendo uma pessoa negligente e desalmada, além de alcoólatra. Ou seja, antes mesmo dos assassinatos, ela já era uma pessoa horrível que você jamais ia querer na sua família. Os crimes dessa mulher são os mais desumanos e insensíveis que alguém pode cometer, e eu vou te contar agora. Ela tirou a vida de praticamente todos da sua própria família. E vale dizer que ela teve várias famílias. Ela construiu famílias com 3 maridos diferentes ao longo do tempo. E cada uma das vezes em que ela se casava e tinha filhos, ela dava um jeito de tirar a vida de todos eles para ficar com o dinheiro do seguro de vida. E quando eu digo todos, é literalmente todos, inclusive os próprios filhos. Assim, ela ia pulando de marido em marido, tendo filhos e tirando a vida deles por dinheiro. Não se sabe exatamente quantas pessoas ela matou, mas foram pelo menos umas 20. Isso inclui 8 filhos próprios, 7 enteados, a própria mãe, 3 maridos, 1 amante e um amigo inconveniente que ousou desconfiar dela. É importante falar também que todas as mortes listadas foram consideradas naturais na época, e o motivo da morte foi o mesmo em todas elas: diarreia e gastrite. E o pior de tudo é que a polícia só foi descobrir que ela era uma assassina quando já era tarde demais, enquanto ela já tinha matado muitas pessoas. Agora, em relação à psicologia de Mary, o que aconteceu para que ela se tornasse uma assassina fria não é muito claro. Alguns estudiosos acreditam que ela pode ter sofrido de transtorno de personalidade antissocial, pois era capaz de planejar os assassinatos com cuidado e sem nenhum tipo de remorso. Ela os matava por meio de envenenamento com arsênico e dizia que suas vítimas estavam doentes, uma vez que os sintomas de diarreia e febre eram normais para as doenças não controladas daquela época. Mas com a denúncia de um dos familiares, a polícia descobriu que ela comprava grandes quantidades de arsênico antes de cada morte, o que foi uma das principais pistas que ajudou a levá-la à prisão. E os investigadores tinham vários argumentos. As suas vítimas morriam de maneira similar e com pouquíssimo tempo de intervalo entre as mortes. A polícia também encontrou documentos falsificados como certificados de óbito e recibos de seguro de vida, o que foi uma prova forte da sua culpa. E aí você se pergunta, como ela conseguiu passar despercebida por tanto tempo? É simples, a explicação está entre as testemunhas que tiveram contato com ela durante os crimes, tanto quanto os funcionários do estado. Eles descreviam Mary como uma mulher muito habilidosa em manipular as pessoas, o que a fazia se livrar de possíveis investigações de desconfiança. Mas mesmo assim, uma dessas investigações acabou chegando à porta dessa mulher. Isso aconteceu quando a filha dela, Margaret, morreu em 1872. A criança tinha 3 anos de idade e morreu misteriosamente, assim como os outros filhos de Mary. Isso despertou um grande alerta em uma das irmãs de Mary, chamada Eleanor, pois a criança falecida não havia sido a única a morrer daquele jeito. Várias crianças já estavam morrendo da mesma forma há muito tempo, e foi aí que Eleanor percebeu o que de fato estava acontecendo e denunciou a polícia. E então, quando a polícia começou a investigar, eles rapidamente descobriram tudo. Descobriram que Mary havia matado todos os seus filhos, seus maridos e até mesmo a sua mãe com arsênico. Aquilo tudo havia sido mais que o suficiente para que Mary fosse finalmente presa. Depois de alguns meses enjaulada, Mary foi julgada em março de 1873. Durante o julgamento, os procuradores apresentaram evidências de que ela havia utilizado arsênico como forma de envenenamento. Testemunhas também relataram ter visto Mary comprando grandes quantidades de arsênico e foram apresentadas cartas que sugeriam o seu envolvimento nos assassinatos. A defesa, no entanto, argumentou que a acusação não tinha evidências suficientes para provar a sua culpa, mas esta alegação foi rejeitada pelo júri. Foi então que Mary Ann Cotton foi condenada à morte por enforcamento e foi executada no mesmo ano na prisão de Durham, na Inglaterra. Obrigado por ter assistido até o final, não esquece de me seguir aqui e continuar assistindo mais vídeos como esse clicando na playlist aqui embaixo. Uai, seu app de vídeos curtos.